Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Chamo sua atenção agora para Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A primeira pergunta que nos vem à mente quando lemos esse texto é: por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim? Há quem sugira que a explicação esteja nas ofertas em si, dando a entender que Abel ofertou o seu melhor, ao passo que Caim o seu pior. Mas, pense comigo, a passagem não diz nada sobre isto. Ademais, o primeiro a ofertar foi Caim, não Abel, o que nos impede de pensar que a oferta de Caim tivesse sido motivada por inveja. Particularmente, penso que a explicação esteja nos versos 6 e 7, onde lemos: Então lhe disse o Senhor, falando para Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Observe a condição imposta pelo Senhor a Caim para que a sua oferta fosse aceita. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Noutras palavras, a oferta de Caim foi rejeitada não por causa da oferta em si, mas por causa da conduta moral de Caim, ímpia, a qual ficará evidente depois que ele mata Abel, seu próprio irmão. Deus não aceita ofertas, seja quantas ou quais forem, por causa das ofertas em si. O seu interesse não está na oferta, mas na condição espiritual do ofertante. Vivemos dias, porém, quando líderes religiosos inescrupulosos e avarentos, andando nas mesmas pisadas de Caim, supervalorizam ofertas financeiras em detrimento de uma vida de santidade. Mas a santidade é o que valoriza a oferta. Pensar o contrário foi um erro comum na visão de adoração dos judeus, razão porque vemos constantemente Deus os repreendendo. Por exemplo, no Salmo 50, dos versos 8 a 15, onde o Senhor diz: Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Por que o Senhor não aceitaria mais sacrifícios de Israel? A resposta tem a ver, primeiro, com o governo de Deus sobre o mundo, pois ele diz: São meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu, enquanto nele se contém. Segundo, tem a ver com a sua espiritualidade, pois ele diz: Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Mas por vezes, a mentalidade com a qual Israel prestava culto ao Senhor tinha muito mais a ver com os cultos pagãos das nações circunvizinhas do que com a revelação que Deus lhe fizera. Ora, que tipo de sacrifício Israel deveria então oferecer ao Senhor? O próprio Senhor responde: Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não era o sacrifício em si que incomodava Deus e que o fazia rejeitá-lo, mas a condição espiritual a partir da qual os judeus o ofereciam a Deus. Vemos o mesmo desagrado de Deus em Isaías capítulo 1, versos de 11 a 13, onde ele diz a Israel: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor:
Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. E no final do versículo 13, ele explica por que não aceita tais sacrifícios. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Encontramos o mesmo princípio também no Novo Testamento. Em Mateus 5, versos 23 a 24, aprendemos que a consideração do ofertante para com Deus deve refletir também a sua consideração para com o próximo. Pois Jesus diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Em Lucas 21, versos de 1 a 4, entendemos que o caráter mensurável da oferta tem a ver não com a sua quantidade, mas com a disposição do coração do ofertante. Isto porque Jesus, observando os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes ricos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Mas talvez não haja passagem mais clara acerca da necessidade de estarmos numa correta condição espiritual para ofertarmos a Deus do que 2 Coríntios 8, versos 1 a 5. Pois nesta passagem, Paulo nos fala da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Graça esta que fez com que essas igrejas, no meio de muita prova e tribulação, manifestasse abundância de alegria e fizesse com que a sua profunda pobreza superabundasse em grande riqueza de generosidade. O próprio Paulo testemunha que esses irmãos da Macedônia, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitas súplicas a graça de participarem da assistência aos santos. E quando participaram, o fizeram de forma surpreendente, pois fizeram não somente como os apóstolos esperavam, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a eles, pela vontade de Deus. Portanto, o que vale para Deus numa oferta não é o que nem o quanto, mas o como. Como nos aproximamos de Deus para ofertar? Em que condição estamos? Qual a disposição do nosso coração? Isto é o que importa. Por isso nos diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 4, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel não se tornou justo porque Deus aceitou a sua oferta. Pelo contrário, Deus aceitou a sua oferta porque Abel era justo, e era justo pela fé. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.